Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Então, hoje a nossa aula de ciências, nossa quarta aula de ciências do segundo bimestre. Hoje a gente vai falar de clima e tempo. Qual é a diferença de clima para tempo? Você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Para entender essas diferenças é necessário, primeiramente, compreender o que cada um deles realmente é, certo? O que é tempo? Basicamente, tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea. Sendo assim, o tempo está sujeito a diversas variações. Exemplificando, pela manhã pode estar frio, no período da tarde pode estar quente, havendo então uma mudança de temperatura em um curto espaço de tempo. Então, o tempo ele pode variar muito e rápido. De manhã pode estar aquele solzinho gostoso, à tarde já pode ficar friozinho, aquele geladinho. Então, o tempo ele pode variar, certo? Essas mudanças elas podem variar um pouco. Essas mudanças não se limitam apenas à temperatura, mas podem acontecer também em relação à umidade do ar. A ocorrência ou não de chuvas e etc. Fatores como chuva, umidade relativa do ar, nuvens e radiação solar atuam diretamente nas condições atmosféricas de um determinado lugar, influenciando o tempo. Então, por causa da umidade do ar, por causa das nuvens, da radiação solar, o tempo ele pode dar uma variada. Essas variações do tempo, vivenciadas diariamente, podem acentuar em algumas épocas do ano. Então, em diferentes épocas do ano, o tempo pode variar. Os principais elementos do tempo são vento, umidade, chuva e temperatura. Agora vamos ver o que é clima. Você já ouviu alguém dizer assim, hoje o clima está tão seco ou amanheceu um clima tão frio? Bom, o emprego dessas palavras clima nessas situações está errada. Então a gente não deve falar hoje o clima está tão seco, hoje o clima está tão frio. Isso aí não é para o clima. O estado momentâneo das condições atmosféricas refere-se ao tempo. Então, se a gente for falar do hoje o dia amanheceu frio, é por causa do tempo, certo? Para caracterizar um clima, é necessário uma análise durante um longo período. Então, para a gente saber do clima, tem um longo período aí, um tempo, para poder se analisar, se caracterizar. O clima é um conjunto ou sucessão dos tipos de tempo e seus elementos. Esses tempos são observados ao longo das estações do ano, em um determinado local, durante o período de aproximadamente 30 anos. Então, demora aí para saber qual é o clima certo daquele lugar, certo? O clima de uma região depende de sua localização no globo terrestre, de algumas condições atmosféricas desta área. Nas diferentes regiões da Terra, o clima apresenta grande variação. Então, o tempo ele pode estar frio, pode estar quente, vai depender da umidade do ar, vai depender da radiação solar. Agora, o clima ele é um conjunto de sucessões de tipos de tempo e seus elementos. Dependendo do lugar, é que vai decidir qual é o clima, certo? Previsão do tempo. Previsão do tempo sempre foi um elemento de grande importância para a humanidade, pois várias atividades dependem das condições climáticas, em especial a agricultura. Para se obter a previsão do tempo, é necessário que ocorra um monitoramento das massas de ar durante 24 horas por dia. Então, para a gente fazer uma previsão do tempo, os meteorologistas, que são as pessoas que fazem a previsão do tempo, eles precisam de bastante tempo, né, para poder fazer essa previsão. E isso aí é muito importante. Por quê? O conhecimento das condições de tempo é fundamental para escolher roupas, para a gente saber, por exemplo, hoje à tarde vai chover. A previsão está dizendo que hoje à tarde vai chover. O que a gente tem que fazer? Sair sem guarda-chuva? Não, a gente já sabe que vai chover, vai levar o guarda-chuva. Para as atividades econômicas,
depende do conhecimento do tempo. Na agricultura, por exemplo, é fundamental que se saiba o período de estiagem e os chuvosos, evitando assim perdas significativas da colheita. Então, se o agricultor sabe que naquele tempo, naquele momento vai chover muito, ele vai plantar de acordo com a previsão do tempo. Se vai chover muito, ele não pode plantar porque senão ele vai perder toda a colheita. E por aí vai. A previsão do tempo é muito importante para a gente. A previsão do tempo é feita em estações meteorológicas. Uma estação meteorológica é constituída de instrumentos que medem. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi. As variáveis da atmosfera. Pode ser convencional, que utiliza equipamentos mecânicos e depende de observador capacitado, ou automática, como equipamentos eletrônicos. Então, para fazer a previsão do tempo, existem alguns aparelhos usados para isso. Então, aqui, ó, a gente vai ver o anemômetro, que é o aparelho que mede a velocidade do vento, o higrômetro, que é o que mede a umidade do ar, o termômetro, que mede a temperatura do ar, o pluviômetro, que é o instrumento utilizado para armazenar água da chuva para sua medição, biruta, que é utilizado para verificar a direção dos ventos, e o barômetro, que é utilizado para medir a pressão do ar. Então, cada um desses aqui, instrumentos, eles são usados, na estação de meteorológica para fazer a previsão do tempo. Certo? Depois vocês leem com calma a função de cada um, leem bastante atenção e responda aí os exercícios, tá? Qualquer dúvida, quando a gente voltar, a gente tira. Beijos. Ah, uma dica, vocês podem anotar as dúvidas que vocês tiverem no caderno, que é para facilitar na hora da gente voltar e a gente esclarecer, tá bom? Beijos, tchau, tchau.